Bom, como vocês perceberam, a teologia sistemática era simplesmente uma coletânea de informações dos textos bíblicos que nós temos, tanto do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Então, a teologia sistemática ela se propõe a coletar todos os textos dentro de um determinado assunto, para aí sim fechar um modelo de conhecimento mais integral daquele determinada discussão. Então, a gente começa a coletar versículos, textos bíblicos sobre um determinado assunto. Essa coletânea, esse conjunto de versículos é que nos faz ter um conhecimento mais aprofundado de um determinado tema bíblico: salvação, céu, inferno, alma, pecado, criação. Todos esses temas, eles são coletados do Gênesis ao Apocalipse. Veja que, em momento algum, a gente está fazendo teologia. Nós estamos apenas trazendo os textos bíblicos para sabermos com profundidade do que estamos falando. E nesta noite nós estaremos trabalhando esses dois textos bem importantes da Bíblia. É fundamental, inclusive, o de hamartiologia, porque o desconhecimento do pecado nos leva a errar em todos os outros a conhecimentos e saberes doutrinários. A hamartiologia ela é uma base para que a gente tenha firmeza, para que não venha a errar. E isso segundo o próprio Jesus Cristo. Vamos começar aqui trabalhando a doutrina do homem. Deixa eu só voltar aqui. Bom, no Antigo Testamento, homem, como ser humano, independente de sexo, ele é Adam, ou o que a gente aportuguesou como Adão. O termo Adão, ou o termo Adam, ele significa apenas ser humano. Independe se é masculino ou feminino, mas no Ocidente nós trouxemos esse termo para o significado do homem, o masculino criado, que no início era chamado apenas de Ish, e a mulher de Ixá. Até aí não temos noção nenhuma de Eva, esse processo que vai surgir depois da queda. Antes da queda, não há noção do nome da mulher. Não há a nomenclatura. Adão ainda não relata o termo do nome da sua esposa. Por isso, quando a gente lê a Bíblia, logo no início de Gênesis, a gente vai ver a criação da humanidade, que vai ser a base da nossa religião, a constituição do homem, o que é o corpo e qual é a importância do corpo na nossa doutrina da ressurreição, a relação entre corpo e alma. Segundo Agostinho, é interessante porque a alma, para Agostinho, é a única coisa que todos nós sabemos que temos, mas não temos noção nenhuma do que é ela. Isso é extremamente importante porque nós começamos a conviver uma vida inteira e não sabemos o que é a nossa alma. E aqui eu não estou entrando no mérito da divisão de ruach ou pneuma, nem psique. Estou colocando a alma agora no conjunto de aquilo que nos leva a Deus, o sopro de Deus, e aquilo que nos faz ser seres humanos pensantes. A relação entre o espírito e a alma, ou espírito e alma, como duas coisas, dois entes separados,
a semelhança entre o homem e Deus. Foi perdido na queda? Não foi perdido? O que é que foi perdido na queda? E o homem como um ser moral. Qual é a importância do homem ser um ser moral? E finalizando, a relação do indivíduo com a nossa humanidade. Humanidade como a totalidade dos seres humanos na face da Terra. Ok, até aí, gente? Nenhum problema? Eu tenho uma dificuldade muito grande, eu sou muito elétrico, então quando eu avançar, dá uma paradinha, pode dar uma paradinha que a gente efetivamente vai mais pausadamente, mais lentamente. Pronto, ok. Bom, em primeiro lugar, precisamos entender que nós temos duas narrativas da criação. E isso é extremamente importante para nós, porque muitos utilizam disso com aquela velha teoria da esposa de Adão, a primeira esposa de Adão e a segunda esposa de Adão. As pessoas, por desconhecimento, criaram várias e várias teorias que estão inundando as internets. Mas a gente vai saber isso daqui a pouco. Bom, em primeiro lugar, em Gênesis capítulo 1, verso 26 a 28, nós nos deparamos com Deus criando o ser humano. E veja que o fantástico é que nessa primeira narrativa criacionista, através de Moisés, Deus cria homem e mulher ao mesmo tempo, no mesmo instante, no mesmo momento. Não há separação. O grande problema de Moisés é que Moisés, em todo o Gênesis praticamente, menos a partir do capítulo 1 até o 11, Moisés vai sempre começar um texto do geral para depois trabalhar o específico. Vou fazer a leitura desses 3 primeiros versículos e depois quero fazer algumas perguntas concernente à criação do homem e da mulher. Vamos lá, vou ler o texto em Gênesis capítulo 1, 26 a 28. Diz assim o texto: E disse Deus: façamos o homem, e o homem aqui é Adam, que significa ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ponto. Essa é a narrativa, ou a primeira narrativa do criacionismo do ser humano. E aí nós temos algumas perguntas que frequentemente nós respondemos por termos conhecimento devido ao tempo de leitura de Bíblia. Mas em cima desses 3 versículos, eu posso perguntar: como o homem foi criado? Aonde o homem foi criado? Por que o homem foi criado? Como a mulher foi criada? E por que a mulher foi criada? Se vocês perceberem nessa primeira narrativa, não temos informações nenhuma. Sabemos apenas que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Ponto final. Como eu disse a vocês, Moisés tem uma característica fantástica na sua narrativa. Em um dado momento, e aí vai para o capítulo 2, Moisés percebe na sua narrativa, agora escrita, que ele não disse como o homem foi criado, como a mulher foi criada, por que a mulher foi criada,
por que o homem foi criado, aonde eles foram criados e qual a substância da criação do homem. Não sabemos absolutamente nada nessa primeira narrativa bíblica da criação humana. Até aí tudo bem, gente? Ninguém entrou em crise, não. Todo mundo vivo, todo mundo acompanhando a Bíblia. Está tudo na Bíblia, é só a gente ler. Está tudo lá escrito na Bíblia. É porque nós nos acostumamos a fazê-lo de tal maneira que não temos essas percepções. Agora vamos dar um salto para o capítulo 2, verso 7, que nos diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó. Agora veja que coisa legal. Por que que o nome é Adão? Porque ele foi formado do Adamá, da terra. Adamá deu o nome a Adão, que Adão deu o nome ao masculino Adão, no nosso Brasil, no nosso Ocidente. Então, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, do Adamá, e logo após isso, Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. E nesse instante, o homem foi feito alma vivente. Então, veja que no capítulo 2 ele já é específico, ele não é mais geral. Moisés agora trabalha como cada um deles foi criado. Ele vai nas minúcias. Ele vai trabalhar efetivamente em todas aquelas respostas que nós sabemos dia após dia do que o homem é criado, por que o homem é criado, mas isso Moisés faz maravilhosamente bem na sua narrativa. Já a criação da Ixá, da mulher. Ish, homem, Ixá é o feminino de Ish. Então, como foi criado essa mulher? No capítulo 2, verso 21 a 23, nós lemos: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. E este então adormeceu. Tomou uma das suas costelas, cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse então o Senhor, disse então Adão, esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, esta será chamada Ixá, mulher, porquanto do Ishi foi tirada, foi tomada, foi removida, foi criada. Então, Moisés começa agora a especificar no capítulo 2 cada parte da criação do ser humano, do homem e da mulher. Qual é a matéria utilizada? E sabemos depois pelas narrativas que Adão já se encontrava no Jardim do Éden e Eva, então, vai se unir a ele ali naquele paraíso. Como eu disse a vocês, o termo Adão, ou Adam, foi dado por Deus porque ele fez do material Adamá, do barro. Então, tira esse termo, Adamá, coloca como Adam, e a partir desse termo, torna-se o nome próprio daquele Ishi, daquele homem. Percebemos que a criação do ser humano é relatada nesses dois capítulos. E essa dupla revelação da criação do ser humano se deu porque é uma característica peculiar de Moisés. Ele vai sempre começar do geral e depois do específico. Se vocês forem verificar depois, na narrativa das linguagens
vocês vão ver que em um dado momento, no capítulo 9, você já tem línguas, nações, povos, tribos e raça. Depois, ele começa a relatar como foi que criaram-se as línguas, as raças, os povos, as nações. Aí ele vai para o específico, para o exato instante aonde Deus vai criar essas linhas linguísticas ah, gerada de um tronco linguístico único, e a partir daí nós teremos as várias nações, povos, tribos, raças conhecidas na face da Terra. Os termos que eu vivo repetidamente no meio evangélico, não sei se vocês usam muito, mas a gente, no meio evangélico, pelo menos, a gente ouve muito varão, varoa, esse processo todo, eles derivam de duas palavras hebraicas também. Varão é zakar, que significa macho, é na criação do capítulo 1, 26 e 27 de Gênesis, e varoa, nekevá. E aí a gente se acostumou a utilizar-se desses termos, que eram termos literalmente na época dado para homem e mulher. Bom, em grego, a palavra homem é anthropos, que significa um homem generalizado, sem sexo, é o ser humano, a humanidade. A mesma coisa de Adam. Adam também é humanidade. Depois, claro, em algum dado momento, vai se tornar um nome próprio. Já Antropos não se torna um nome próprio, ele continua sendo a denominação de uma humanidade. Então, no Antigo Testamento, Adam, no Novo Testamento, Antropos, que significa apenas ser humano, que eu posso utilizar para mulher ou posso utilizar para homem. Mas se eu quero determinar específico masculino, eu uso no grego o aner. E no feminino, o que Jesus tinha frequentemente com Maria. Jesus chamava Maria de Guiné. Todas as vezes, inclusive quando ele ressuscita, que Maria vai visitá-lo e que está chorando, ela reconhece o mestre porque ele cita literalmente esse termo, Guiné, para Maria. Era um termo comum, mas assim como nós no Nordeste temos termos comuns que se tornam, entre aspas, termos específicos, familiares, de carinho, entre um homem e uma mulher, entre um amigo e uma amiga, entre um esposo e uma esposa, não importa, entre um irmão e uma irmã. Por exemplo, no Nordeste, nós utilizamos frequentemente o termo neguinho e neguinha, que não é um termo para nós depreciativo, pelo menos dentro do ciclo familiar. Neguinha, muitas vezes, é um termo que nos diz que aquela pessoa é extremamente importante para nós. A mesma coisa o termo Guiné, que Jesus usa para Maria na sua ressurreição. Veja, as Escrituras nos ensinam que Deus criou o ser humano. Nós somos uma obra de criação de Deus. Ponto. O Criador trouxe a existência do ser humano por um ato unilateral dele, da vontade dele, do poder dele. E ele, para fazer isso, ele utilizou-se de matéria já existente. Ele utiliza-se da terra, do barro, do Adamar. E, após criar o homem, ele prima esse homem com um saber, com uma racionalidade que o distingue da vida animal qualquer. Todo animal tem um corpo, todo animal tem uma zoe,
Todo animal tem um ânimo, uma vida. Cessou a vida, cessou o zoe, cessou o ânimo do animal. O corpo decompõe. O ser humano, além apenas desse bio, desse zoe, ele também tem algo do Antigo Testamento, é o ruach de Deus, ou Espírito de Deus. No Novo Testamento é o pneuma, que vai nos dar o Espírito Santo. Pneuma hagios, o Espírito soprado em nós. Veja, o que Jesus fez com os seus apóstolos, ao soprar neles, João capítulo 20, se eu não me engano, depois a gente pode ver, ao soprar sobre eles, ou é 21, é 21, soprar sobre eles o Espírito Santo é a mesma coisa que Deus fez quando criou Adão. Soprou nas suas narinas o seu ruach, o seu espírito, o seu pneuma. E esse homem, então, se tornou uma vida, teve um zoe, teve um bios, mas essa vida que esse homem teve se diferenciava do animal, porque o homem pensava, tinha racionalidade. E, acima de tudo, o que o fazia diferenciar de todos os outros animais era capacidade de linguagem. Vamos chegar lá daqui a pouco. Sabemos biblicamente que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. É o que vários filmes da internet nos têm, o Imago Dei, inclusive tem até um filme maravilhoso com esse tema, com esse termo. O Imago Dei é nada mais, nada menos do que o homem criado à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus sopra em nós e nos faz imagem e semelhança dele, a gente tem um lugar único na criação. Nós temos a primazia, a capacidade de gerenciar essa natureza e ainda mais ter um relacionamento com Deus. Veja, a gente começa a ter um relacionamento com a natureza e com todos, e também a possibilidade de relacionar-se com o Criador. No Antigo Testamento, ah, existem vários termos para significado de homem masculino. Você tem o Ish, o Zacar, o Enosh, o Gever, o Metim. E o Adão como generalizado e depois como nome próprio de uma pessoa, o primeiro ser humano criado na face da Terra. Então, a gente, quando está lendo os textos em hebraico, a gente começa a ver as várias palavras utilizadas com o mesmo significado no português, homem, mas no hebraico, cada uma dessas palavras tinha uma importância para aquele momento. Para a mulher, basicamente são duas: o Ishá e o Nekevá, ou seja, mulher e varoa. Sendo Deus o autor de toda a criação, através da palavra dele, e essa palavra bará é uma palavra que não é apenas para criação ex nihilo, não é uma criação do nada, ela é criação divina, criação de Deus. Veja, bará, frequentemente vocês vão ver na internet, em muitos textos aí, que é uma palavra utilizada quando se cria do nada. Ponto. A Bíblia diz que o homem foi criado do barro. E o termo utilizado em Gênesis é bará. Mas é bará porque é uma criação feita por Deus.
Ok até aí? Então Deus cria esse homem, dota esse homem da sua imagem e semelhança, e quando ele faz isso, esse homem assume uma liderança no mundo e possibilita a esse ser humano, no caso Adão e Eva, a terem um relacionamento com o seu Criador. Ah, existem outras palavras para criação também. A mais conhecida é Yatsar ou Yassá, que é utilizada lá quando Jeremias é enviado para olhar um oleiro fazendo um barro, fazendo um jarro do barro. A mesma matéria, todo o mesmo princípio, criando, quem cria um criador naquele momento é o oleiro, e depois Deus vai se identificar como esse oleiro e o ser humano como aqueles barros. Mas como a criação ali é humana, Jeremias está vendo um oleiro fazendo um barro. O termo de criar é iate só, e em alguns momentos iaçá, que é feito pelas mãos do homem. Ou qualquer outra coisa feita por um animal também, um ninho criado por um animal, iate só, uma toca de um animal, iate só, uma casa que nós construímos, iate só, uma roupa que nós confeccionamos, iate só, ou iaçá, ou assá, que são criações humanas. Não partiu de uma criação de Deus. Ok, até aí, gente? Tá dando para acompanhar ou eu estou sendo rápido demais ou lento demais? Não, tá ótimo, pastor. Tá dando para acompanhar? Sim, sim. Se não cuida, podem segurar ou mandar avançar. Vamos lá. Já disse a vocês que Bará é um verbo exclusivo para a criação divina, independente se é do nada ou se utilizando-se de alguma matéria, mas quem está fazendo é Deus. E todas as outras palavras são criações humanas. Embora em alguns momentos Ezequiel mesmo vai usar o termo Yaquissó para Deus criando algumas coisas. Mas é muito raro isso. Bom, já dissemos isso. Uma coisa maravilhosa que a gente lê frequentemente, mas não se dá conta. Quando Davi, quando Davi no Salmo 51, e Davi no Salmo 51, aquela crise, desespero do pecado sobre a vida dele. Davi, ele pede que Deus crie um coração puro nele. Mas olha que palavra Davi criou, Davi escreve. Davi escreve em criar um coração puro, Davi escreve Bará. Porque Davi sabia que, mesmo que Deus ou o Espírito Santo purificasse aquele coração precisava ser recriado por Deus. Era como se Davi quisesse que Deus tirasse aquele coração dele e colocasse um outro coração no lugar do dele. Por isso que Davi não usa os termos de criação humana. Ou seja, ele poderia dizer purifica meu coração, ele poderia ter dito assim, santifica meu coração, ele poderia ter dito, ó oh, Senhor, limpa meu coração, mas nesse sentido, ele diz, Senhor, eu sei que tudo isso acontecer comigo, eu vou continuar caindo desesperadamente, então me ajuda, me cria um coração novo. Faz meu coração novo. Tira esse daqui, põe um novo. A gente não consegue ver isso na leitura no português. Só quando você pega o texto no hebraico que você consegue ver a beleza e a profundidade da poesia que Davi faz nesse Salmo 51.
Já falamos sobre a imagem e semelhança de Deus, é um conceito teológico central para nós do cristianismo, claro, porque para nós do cristianismo, o criacionismo é inegociável, ok? Nós não acreditamos na geração espontânea, não acreditamos vindo de outros planetas, não acreditamos na evolução. Calma, acreditamos na evolução mental, é uma coisa. Agora, na evolução do ser, não. Nós, como cristãos, defendemos e conhecemos as outras teorias, é muito importante para discutirmos isso em qualquer local, seja em centros universitários, sejam em escolas, sejam nas próprias igrejas, não importa. Precisamos conhecer todas as teorias da geração ou da criação do homem. Mas nós temos a nossa questão de fé, que é a criação de Deus. Somos criaturas de Deus. Ponto final. E ao possuir a imagem de Deus, nós nos distinguimos de todas as outras criaturas e assumimos, como eu disse antes, a primazia deste mundo. Desde o começo, Deus nunca nos mandou domínio sobre o outro ser humano. Era domínio sobre a natureza, domínio sobre os animais, domínio sobre os seres da natureza. Mas os homens, pelo seu pecado, deixaram de ouvir as observações de Deus. Bom, nós temos corpo, pelo menos sabemos que temos corpo, é palpável, nós podemos tocar, nós sangramos, nós choramos, nós cansamos, nós temos fome, nós suamos, nós temos sede. Tudo isso nos faz percebermos que nós temos um corpo. E o que nós não podemos tocar nem avaliar cientificamente é algo que está inerente ao nosso corpo, que chamamos de espírito. O relato bíblico descreve o homem como uma unidade de corpo. Meu espírito não está separado do meu corpo, ou corpo, alma e espírito subsistindo três entes distanciados um do outro. Não, eles formam uma única unidade. O homem é formado de corpo e espírito, pela nossa crença cristã, e esse espírito é que nos faz ter relações, relacionamento com Deus, e esse ânima que nos fez a alma viva, ou bios que nós temos, ou zoe que nós temos, que nos faz andar, que nos faz ver, que nos faz ouvir, que nos faz sentir. Esse zoe ou esse bios é o que literalmente nos faz caminhar na face da terra, mas com uma ideia de que nós percebemos quem nós somos. E tudo isso veio com o sopro de Deus, com o ruach de Deus, o Espírito de Deus. Agora, há um propósito para a criação do ser humano. Nós temos, na realidade, dois propósitos. O propósito do ser humano foi literalmente cuidar do Éden. Nós, quando começamos a ler os textos bíblicos, nós lemos rapidamente que o Senhor diz que na época não existia homens para cuidar, para lavrar a terra, para cuidar das plantas. Por isso que Deus fazia subir uma névoa e cuidava de todas aquelas plantações. O homem vem com essa responsabilidade, cuidar da natureza, cuidar da terra. E aí, esse propósito da criação, que é o segundo, o primeiro é desfrutar da comunhão com Deus, da glória de Deus, amar e servir ao Senhor.
não como um meio para engrandecimento nosso, não, mas um meio de engrandecimento do nome do Senhor aonde nós estamos. Então, a priori, o propósito da criação foi para que o ser humano possa desfrutar de Deus e da sua glória, fazendo com que essa glória de Deus possa ser conhecida, vista, desfrutada na terra pelos seres humanos. Uma coisa extremamente importante é que, ao Deus nos dar privilégio, ele nos deu responsabilidade. Todo privilégio tem suas responsabilidades. Veja o que Gênesis capítulo 1, 28 nos diz. E Deus os abençoou. Abençoou quem? O homem e a mulher. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa é a nossa responsabilidade. O cuidado com a natureza. E parece que não tivemos êxito nessa responsabilidade. A natureza na Terra está clamando por socorro. Mas claro que entendemos, inclusive, que isso já vai fazer parte de um capítulo do Apocalipse, né? A destruição da própria natureza, o que nós estamos vendo, começando a ver com os nossos próprios olhos. Somos testemunhas oculares de muita coisa ocorrendo ao nosso redor. Bom, a doutrina do homem. Essa é uma criação básica da religião judaica e da religião cristã, porque nós acreditamos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus nos criou, homem e mulher, criou para a sua glória, para a sua para o seu deleite. Ponto. Isso para a gente, volto a dizer, é inegociável. É a nossa base de crença, é a nossa base de fé. A constituição do homem. O homem se compõe, claro, corpo, alma e espírito, para quem é dicotomista, e corpo, alma e espírito para quem é tricotomista. Portanto, o homem compõe-se, de qualquer maneira, sendo dicotomista ou tricotomista, de duas partes. Uma material, que é fácil de ver, o nosso corpo, e uma imaterial. A dicotomia entende o homem como um ser apenas de duas partes. No Antigo Testamento, ele trabalha basicamente nesse contexto, de Gênesis a Malaquias, a ideia central do homem, a alma e espírito, basicamente ser confundido como um único ente no ser humano, ok? Mas lembre-se que a nossa doutrina, a doutrina cristã, ela é baseada no Novo Testamento. Nós temos uma visão, a sombra do Antigo Testamento, nós nos distanciamos muito da modelo doutrinário judaico. Nós nos distanciamos no pós-morte, nós nos distanciamos nessa questão de alma e espírito, nós nos distanciamos nessa questão de ressurreição, nós nos distanciamos de muita coisa do judaísmo. Por isso que Jesus, ele, na última ceia, Mas que prazer inesperado.
Alex, já para o nosso convidado. Por favor, tente da instalação. Alguém que está com o microfone aberto? Pronto, ok. Na última ceia, Jesus rompe com muitas coisas dessas e cria-se um novo pacto entre Deus e o homem. Aí vamos lá. Na tricotomia, agora veja, quem acredita em dicotomia e quem acredita em tricotomia estão salvos do mesmo jeito, não tem problema nenhum. As nossas linhas de pensamento batista, as nossas linhas de pensamentos bíblicas, elas nos dão essa liberdade de lermos, conhecermos e adotarmos uma como nossa. Isso não vai tirar a salvação de ninguém, não vai fazer com que ninguém seja menos ou mais poderoso diante de Deus se acreditar em dicotomia ou em tricotomia. A tricotomia vê o ser humano como um sujeito, como um ente de três partes: o corpo, a alma como aquilo que me faz pensar, aquilo que me faz aprender, aquilo que me faz sentir, aquilo que me faz compreender que eu sou um ser humano. Isso é a minha psique. E o espírito, que é aquilo que me faz ligar-se a Deus. É o sopro de Deus que continua em nossa vida mesmo após a queda do homem, esse ruach de Deus, ele permanece em nós, nos impulsionando para uma busca de Deus. Uma pena que o pecado ele fez com que o homem buscasse outros caminhos, mas veja que todas as civilizações até hoje conhecidas, todas, sempre tinham uma entidade espiritual maior do que eles. Sempre buscavam um ser que fosse o Criador, que fosse o poderoso, que fosse um Deus maior, não importa como eles chamavam. Eles sempre buscavam um relacionamento ou com Deus ou com um Deus qualquer. Mas em toda a história humana, os seres humanos sempre buscaram um relacionamento espiritual com um ser maior do que ele mesmo. Como eu disse a vocês, essas duas visões, a dicotomia, acreditando que alma e espírito é a mesma coisa, e a tricotomia, acreditando que são duas coisas diferentes, alma e espírito. Por que que veio essa compreensão de alma e espírito ser distinta no Novo Testamento, quando Paulo trabalha isso? A ideia de que, se alma e espírito é a mesma coisa, nós nos assemelharíamos muito mais com qualquer animal irracional. Quando o animal irracional morre, o seu ânimo, a sua alma, perece. É a mesma coisa para o ser humano ou são coisas distintas? Então, no Novo Testamento, que é a nossa base doutrinária, abre-se essa porta de novo saber, de um novo conhecimento sobre aquilo que habita dentro de nós. Bom, a tricotomia defende que o Espírito é o sopro de Deus, é o ruach de Deus, ou pneuma no Novo Testamento, e a alma é o que nos faz vida, o que nos faz, literalmente, pulsar o coração, é aquilo que nos faz sentir a vida em nós. É o bios e o zoe. Né? E a racionalidade, pensamento, aprender, tudo isso vem da nossa psique. E nós temos o texto, são dois textos mais conhecidos, estão pouquíssimos, para a tricotomia, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, que nos diz: E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, e espírito no hebraico ruach, e no grego pneuma,
e alma, psique e corpo, soma, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos tomar esse texto e aplicar ele em um momento extremamente importante de Cristo Jesus. Claro que Paulo escreve isso 28 anos, 27 anos depois da citação de Jesus, e Paulo aproveita aquele ensino de Jesus para trazer esse versículo aqui. E Marcos 12:30, onde Jesus diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, cardia, coração mesmo, de toda a tua alma, nefesh e psique, e de todo o teu entendimento, inteligência, compreensão, racionalidade, pensamento, a dianoia, com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Aí é Jesus respondendo aos fariseus. E Hebreus, que nos traz o outro texto sobre a tricotomia, que nos diz, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da psique, da alma, daquilo que me faz pensar, daquilo que me faz raciocinar, daquilo que me faz fazer as escolhas, e do espírito, daquilo que me faz ouvir a voz de Deus, daquilo que me faz entender o pecado, a justiça e o juízo, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O corpo. Quanto ao corpo, irmã Débora, depois eu envio para a senhora esse, esse material, aí a senhora vê se pode distribuir com as seminaristas, não tem problema não, viu? Esse material aí adquirido é da senhora aí, tranquila aí. Quanto ao corpo, podemos dizer que o corpo é o tabernáculo, a oficina do Espírito. É o meio pelo qual se manifesta e age no mundo material o pneuma e o meu psique. Está agindo comigo, está comigo, mas é o meu corpo que age através desses elementos. Mas veja, o agente moral, intelectual, espiritual não é o corpo. O corpo é apenas o tabernáculo que todos esses agentes estão dentro. Ou seja, eu penso, está dentro do tabernáculo, mas o tabernáculo não pensa coisa nenhuma. Eu ajo dentro do tabernáculo, mas o tabernáculo não tem ação nenhuma se não for movido pelo psique e pela alma. Todas as impressões do corpo vêm de fora, porém, elas só têm significado ou significação quando são reconhecidas pelo espírito e pela alma. Um ser humano acéfalo, você pode cortar ele, você pode fazer o que você quiser, ele não sentirá absolutamente nada, porque nem vida, basicamente, terá. É a mente que nos faz ter vida, sentir, pensar, agir. O corpo, sem isso, é inerte. Literalmente inerte. É dentro da nossa alma e do nosso psique que nós temos a nossa consciência, o que nos vai dar a direção, o que nos vai fazer pensar e, a partir daí, decidir quais são as minhas ações. Não é o corpo que determina,
é o psique e o espírito. São esses dois entes que vão decidir o que o meu corpo vai fazer. O corpo, ele apenas age de acordo com as decisões da mente. Veja, vou dar um pulinho nisso aqui. Na criação do homem, encontramos somente duas coisas: alma, que é a mesma coisa que o espírito, mas volto a dizer, no Antigo Testamento, alma e espírito é a mesma coisa. O judeu, ele tem a compreensão de unidade. Por exemplo, é incompreensível para um judeu a questão da trindade. É incompreensível. Para eles, Deus é um. Ponto final. Existe uma oração judaica que é a primeira coisa que qualquer judeu vai ouvir quando nasce, seja feminino ou masculino. E provavelmente é a última oração que eles farão ou ouvirão antes de partir para o Senhor, que é Shema Israel, ouve Israel. Adonai é um, Adonai é único. Ponto final. Para eles, não existe essa questão de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É incompreensível. A mesma coisa de alma e espírito. Para ele é incompreensível essa questão de haver consciência e sopro de Deus distintos. Para eles é uma única coisa. Então, a gente vai se separando de alguns conceitos judaicos dado por Jesus ao longo do tempo do cristianismo. Então, na criação do homem, encontramos somente duas coisas: a alma, que é a mesma coisa do espírito, e o corpo. Ponto final. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Pronto. E o homem foi feito bios, nefesh, alma vivente, hayá, aquele que vive, aquele que pode falar, aquele que pode andar. Deixa eu ver. Já dissemos isso, que o termo utilizado por Deus, bará, foi utilizado para a criação do homem, mas sabemos que o homem não foi criado do nada. O homem foi criado de uma substância, mas Deus usa o mesmo termo. Agora, deixa eu falar uma coisa muito importante, hein? Por favor, não morram agora, não morram, por favor, continue todo mundo vivo. Corpo é a base da nossa crença da ressurreição. Por quê? Não há ressurreição de alma e espírito. Ponto. Só existe ressurreição de corpo, alma e espírito, que para o Antigo Testamento, para o judeu, poderia ficar dormindo, apagado, não importa. No cristianismo, não. No cristianismo, corpo é tão importante quanto alma e espírito, porém, só o corpo terá ressurreição. Agora, ressurreição dos salvos e ressurreição dos perdidos. Todos os perdidos também receberão os seus corpos para voltarem a ser uma unidade
de ser humano, e a partir daí, ou primeira ressurreição, ou segunda ressurreição, ou vida eterna com Deus, ou vida eterna sem Deus. Portanto, o corpo, a ressurreição do corpo, é a base da nossa crença, pois aguardamos a ressurreição dos corpos, pois não há ressurreição de alma e espírito, pois esses elementos, esses entes, permanecem ativos, conscientes após a morte, aguardando a ressurreição do corpo, vírgula, no dia do Senhor. Aguardando a ressurreição do corpo, dois pontos, é o dia do Senhor. Então, de qualquer maneira, todos nós, seres humanos, receberemos os corpos de volta, perdidos ou salvos. Corpo é a base do julgamento de Deus para aquele grande dia. Então, como é que nós sabemos isso, já que os judeus não dizem isso? Bom, porque foi o próprio Jesus Cristo que nos traz uma narrativa extremamente impactante, importante, profunda e de várias e várias e várias revelações para nós do cristianismo. Quando Jesus faz um relato em Lucas, capítulo 16, verso 19 a 31, que em muitas e muitas Bíblias nos traz como uma parábola, mas o conceito de parábola é não existir nomes. Sinto muito dizer, não pode ser uma parábola. Mesmo que nós utilizemos, mesmo que esteja lá no título da Bíblia, nossa parábola, mas a parábola sempre é uma rede, uma pérola, um rei, um homem, uma mulher, uma casa, uma moeda. Nunca, nunca, nunca ele nomeia, ou seja, dá nome às pessoas. E na narrativa do rico e Lázaro, nós temos a nomeação daquele que viveu maravilhosamente, esplendidamente, em detrimento de um que vivia querendo comer as migalhas que caíam do chão. Mas vamos ler o texto e veremos efetivamente o que a palavra nos ensina. Vamos lá. Lucas capítulo 16, versos 22 a 31. Nos diz assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Que é esse seio de Abraão? Nada mais do que o terceiro céu, que Paulo vai nos dizer, ou nada mais, nada menos do que o local, o reino dos mortos, o Sheol, o reino onde todos os mortos estarão, salvos de um lado, perdidos do outro, mas aonde estão todos os mortos. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, deixa eu abrir um parêntese aqui extremamente importante. O termo grego que está lá, perdoe, o texto grego é Sheol. Inferno é um termo latino, então as nossas Bíblias, a grande maioria foi traduzida do latim, então pegaram Sheol e colocaram como inferno. A gente pensa que ali é o inferno, é o local de Satanás, é isso, é aquilo, aquilo outro ali, é o local onde estão os mortos em tormentos. Mas vamos ler. Verso 23. E no Sheol, tradução na maioria das Bíblias, inferno, ergueu então os olhos e, estando em tormentos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, a primeira coisa que nós percebemos é possível alma e espírito
sobreviverem sem o corpo? É possível que alma e espírito tenham as mesmas sensações, as mesmas atitudes de quando tinha o corpo? Jesus nos relata que sim. Veja que esse rico, ele está em alma, ele não recebeu o corpo ainda, não teve a ressurreição do corpo ainda. Mas ele, diz o texto, que ergueu os olhos, ou seja, na realidade ele está usando a sua alma e a, a, e o seu espírito como se tivesse ainda a imagem do corpo de carne que ele tinha. Ele tem olhos, ele sente dor. Como é possível uma alma nesse sentido sentir dor? Como é possível ver? Mas tudo isso ele estava sentindo. E se Jesus disse, acredite, é verdade. Está escrito, foi o Senhor quem relatou, então não se discute. Era um homem que havia morrido, o seu corpo foi sepultado, mas a sua alma está lá no Sheol. E ele ergueu os olhos, estando em tormento, viu, ou seja, se ele viu de longe Abraão e Lázaro, ele usou as suas faculdades de memória, de raciocínio, de razão, de inteligência. Era uma alma que pensava, era uma alma que sentia, que se lembrava, que reorganizava todos os momentos da vida dele. E ele reconheceu duas pessoas: Abraão, não sabemos como, mas reconheceu, e a Lázaro. E clamando, ou seja, é a possibilidade de orar, de clamar, de interceder, de fazer o que vocês imaginam lá. Não estou dizendo que há uma resposta, eu estou dizendo que eles são possíveis de fazer isso. E quem nos disse isso foi Jesus. Está diretamente escrito na sua narrativa. Não tem nem como a gente apagar essas informações extremamente preciosas para nós. E ele diz assim, ó: erguendo os olhos, estando em tormento, viu de longe, conheceu Abraão e Lázaro. E aí, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe na língua a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nessa chama. Ou seja, uma alma que sentia sede de água, uma alma que estava atormentada por uma chama e precisava ser refrigerado o seu tormento, a sua sede, e ele pedia um pouquinho de água para refrigerar o tormento que ele estava sentindo. Aí vem a resposta de Abraão. Disse Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males. Agora, claro, Lázaro está consolado e você está atormentado. Agora veja essa outra revelação fantástica aí do texto. E além de tudo isso, está posto um abismo entre nós e vós. Ou seja, no reino espiritual dos mortos, há uma gigantesca divisão, há um grande abismo entre os salvos e os perdidos. De sorte que os que quisessem passar daqui para vocês, ou seja, se algum salvo quisesse passar para o perdido, não poderiam, nem tampouco os perdidos podem passar para cá, o lugar dos salvos. E aí, como ele viu que essa sua primeira petição, esse seu primeiro clamor, esse seu primeiro desespero foi negado, ele parte para o segundo, verso 27. Disse ele: Então eu imploro, então eu te rogo, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai,
Pois tenho 5 irmãos, ou seja, veja que a lembrança de toda a sua vida familiar, a lembrança do que ele fez, a lembrança do que ele conviveu, ele mantinha nítida, nada foi apagado, absolutamente nada, nada. Tudo estava ali perante ele. E aí, eu tenho 5 irmãos, para que lhe deis testemunho, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Aí ele disse a Abraão: bom, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a Torá e os profetas, que eles ouçam o Antigo Testamento, que eles ouçam as leis de Deus. Disse-lhe ele: não, pai Abraão, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles iriam se arrepender. Veja a revelação fantástica desse verso 31 também. Verso 31. Porém, Abraão lhe disse: se não ouve a Moisés, ou seja, se não ouvem a palavra, se não ouvem os profetas a palavra, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Veja que nós temos uma barreira, um grande abismo entre salvos e perdidos dos mortos. E a outra, uma grande barreira que não é registrada, mas ele diz que o pedido é: manda Lázaro lá em casa, manda Lázaro morto lá em casa, ou seja, manda a alma de Lázaro lá em casa falar com os meus irmãos. A resposta é: ainda que ressuscite algum dos mortos, ou seja, não é possível enviar mortos para a terra. Mortos na terra, só ressuscitados, em estágio de aguardando a ressurreição do corpo, não pode vir para a terra. Por incrível que pareça, esses poucos versículos, eles nos distanciam gigantescamente do judaísmo e de religiões também, como a espiritismo. A crença deles acreditam que os mortos podem vir à terra. Na nossa, biblicamente, é impossível. Só se houver ressurreição. E para ver ressurreição tem que ter corpo. Não pode ser só alma e espírito. Amém até aí, gente? Todo mundo vivo. Eu espero que ninguém tenha morrido, hein? Mas essa é a nossa base de fé cristã. Senão não vai ter como ressuscitar aqui, né, pastor? Não, não é bom. Não é bom. Ok. O espírito é criação de Deus, ok? Mas existem várias teorias da criação desse espírito por Deus. Mas sabemos que ele é imaterial, sabemos que ele é invisível, sabemos que ele habita no corpo e age no nosso corpo. O nosso corpo responde a uma ação desse espírito e dessa alma. Qual é a nossa, perdoe, qual é a nossa base bíblica disso? 1 Coríntios 2,14. O homem natural não compreende as coisas do espírito. Por que é que no cristianismo o tricotomismo, a tricotomia, ele assume, pelo menos no meio mais evangélico de renovação para cá, a proeminência, porque em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, Paulo vai fazer a diferença entre o homem natural, apenas com bios, e o homem espiritual. Aí ele diz assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não há relacionamento com Deus, compreensão. A linguagem não é a mesma. A linguagem é disforme. Não há compreensão do que estão falando comigo. Parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então,
Paulo vai trabalhar a ideia em Coríntios, essa carta ela é maravilhosa, porque ela vai trabalhar a ideia do homem natural, vai trabalhar a ideia do homem espiritual, a, a ideia a, do homem que compreende as coisas de Deus e daqueles que não compreendem as coisas de Deus. Então, veja que é na alma, ou seja, no meu psique, que eu tenho o intelecto, é onde eu aprendo, eu julgo, eu recordo. A mesma coisa que o rico estava fazendo lá, tudo isso ele estava agindo. A afeição, sinto prazer, dor, ódio, revolta, a mesma coisa que o ímpio estava sentindo lá. A vontade, ou seja, de escolher, ele fez as escolhas dele e queria fazer outras após a sua morte. Já não era mais possível nenhuma realização dos seus projetos pós-vida. E é extremamente importante que nós, todos nós, quando tomamos uma decisão, esses três elementos eles estão juntos. Eu penso, eu vou agir porque eu vou sentir prazer, realização, dor, ódio, amor, não importa, e utilizo a minha vontade para fazer com que aquilo seja realizado. Esses três elementos sempre estão juntos. Eles nunca estão nesse sentido. Se não houver a vontade, o intelecto e a afeição não vão poder determinar o agir. O agir só existe se houver pensamento, a afeição e a vontade. Isso é extremamente importante para todos nós. Pronto. A natureza religiosa do homem. O homem estabelece um ponto de profundo contraste entre nós, o ser humano, e o meu cachorro, o meu gato, o meu cavalo, o meu boi, meu passarinho, não importa, uma largata, uma cobra, todos esses animais, eles consideramos como irracionais. Eles são irracionais porque eles não utilizam dessa desse ente chamada racionalidade, inteligência, embora eles possam agir por impulso, agir por instinto, mas esses seres irracionais, eles não conseguem mudar as suas capacidades de decisões. Eles sempre seguem o princípio dado pelo seu nascimento. Por exemplo, se você pegar um pássaro, sei lá, um passarinho qualquer, que ele se alimenta de milho, sei lá, alpiste, o termo é esse, alpiste. Se você colocar no lugar de alpiste um suculento bife, uma maravilhosa feijoada, uma incrível macarronada, mesmo que o coxo dele esteja recheado desse bife suculento, dessa feijoada maravilhosa, desse macarrão suculento, o pássaro, por incrível que pareça, vai morrer de fome, porque ele não muda o seu percurso dado a ele. Ele vai morrer com o alimento ali no coxo. Nós, seres humanos, nós mudamos de hábitos a depender da necessidade. Nós comeremos o bife, independente de sermos ou não vegetarianos, nós comeremos o macarrão, nós comeremos a feijoada, é só estarmos com fome. Então, nós mudamos os nossos hábitos, nós nos adaptamos, nós evoluímos nesse conceito pela necessidade da natureza. Nós sempre teremos um objetivo, um alvo escolhido. O animal irracional não. Ele segue apenas a sua natureza e ponto final. Ele não muda. E
outra ação que nos diferencia de qualquer ser criado aqui na face da Terra, irracional, é a linguagem. Só quem tem linguagem é o ser humano. Só quem pode ter linguagem é ser humano, e a linguagem vem do racional, do intelecto, da razão. Mas, pastor, o pinto faz piu-piu e a galinha, quando faz isso, o pintinho entende. Ou o cachorro faz uau-uau, ou o gato faz miau-miau. Ok. Mas vocês nunca vão ver um gato, um cachorro, uma galinha, que quer que seja, derivar palavras novas, em vez de au, ele criar outros termos com significados como nós fazemos. Nós criamos palavras a cada momento. Nós temos uma linguagem que ela é um ente vivo que vai crescendo ou decrescendo, a depender da sociedade que estejamos incluída. Mas nós modificamos o nosso ambiente através da linguagem. É através da linguagem que nós construímos a nossa identidade. As palavras, por exemplo, um cachorro será impossível fazer isso, pegar um au-au e criar uma palavra como infeliz, ou infelizmente, ou felizmente, ou qualquer outra que vocês imaginarem aí. Só quem tem essa possibilidade somos nós. Vocês nunca verão um rato construir uma casa de tijolos. Ele vai fazer um buraco na casa de tijolos e vai habitar. Vocês nunca vão ver um passarinho criar uma casa de tijolos ou de madeira. Eles vão apropriar-se desse local para fazer os seus ninhos. Aquele João de Barro, ele só e somente só aquele processo. Ele nunca poderia fazer aquilo de outra forma. 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, como nós criamos nas nossas casas. Bom, já falamos sobre isso, sobre a crença na continuação da vida, do espírito, da alma. Para nós, do cristianismo, pelo menos através de Jesus, Apocalipse também, capítulo 9 também nos revela isso, que literalmente, quando o corpo morre, a alma vai para o Senhor. E essa alma continua pensando, agindo, analisando, continua vivendo, ela não morre, ela não dorme, ela não fica dormindo, aguardando as trombetas serem soadas. Quando as trombetas serem soadas, por ordem do nosso Senhor Jesus, os corpos serão devolvidos para que sejam reconstruídos agora corpos eternos. Veja, corpos eternos para perdidos e para salvos. Não vai haver a mínima diferença. A eternidade vale, o aion vale para os dois. Essa é um texto extremamente importante que eu já vi, e tive que ficar ouvindo uma discussão desse primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19. E essa semana eu vi mais uma vez uma discussão sobre isso, e eu fico, às vezes, horrorizado, porque essas discussões só ocorrem se nós não lermos o texto no grego. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19. Nós lemos assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para nos levar a Deus, mortificado na verdade, na carne. Mas olha o texto: vivificado pelo Espírito, ou seja, vivo em espírito e alma, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa palavra
pregou no português, ela só tem essa, pregar. No grego, são duas. Pregou querusso, que é utilizada por Pedro, é um discurso de vitória, discurso de poder, discurso de domínio. Esse termo, querusso, era utilizado pelos imperadores, pelos generais, por todo e qualquer vitorioso em batalha. Quando eles voltavam, eles faziam um discurso, querusso, dizendo: eu venci, eu sou o vencedor. Esse texto ele tem dado muitos problemas, inclusive no meio evangélico, achando que Jesus foi evangelizar os espíritos que estavam em cadeia. O termo não é pregar evangelion. Como eu disse a vocês, são duas palavras: querusso, discurso de vitória, e evangelho, discurso de salvação. Pedro usa discurso de poder, de vitória, para Jesus que vai a esse grupo que está lá, em espíritos em prisão, e literalmente se apresenta como aquele que venceu a morte, como aquele que literalmente é Senhor dos senhores, dos vivos e dos mortos. E o mais legal de tudo, aonde estava Jesus naqueles 3 dias, quando ele estava na cripta, morto no corpo, mas a sua alma e o seu espírito estava plenamente vivo? Pedro, então, essa é uma resposta dada à igreja primitiva, que a pergunta era: o que acontece com os mortos? Lembra quando Paulo responde isso em 1 Tessalonicense? Aqui Pedro responde: onde estava a alma de Jesus quando ele morreu naqueles 3 dias? Ele disse: ele foi lá e fez o discurso, o querusso de vitória a todos os que estão em prisão eterna. Não há mudança de local. Os espíritos, mesmo que desejem, veja, aquele rico queria mudar de vida. Não tem mais mudança. Após a morte, juízo eterno. Não tem mudança. Então, Jesus não foi evangelizar. O termo não é evangelho, é querusso, discurso de poder e não discurso de salvação. Esse texto, ele nos mostra a imortalidade da alma, mesmo sem corpo. E agora não é mais a história do rico e do Lázaro, agora é Jesus, sendo o exemplo de após a morte, cadê a sua alma? Está ali. Foi fazer o discurso da vitória. Quanto a mortos e vivos, Jesus faz uma releitura fantástica, fantástica do Antigo Testamento, em Mateus capítulo 22, verso 29 a 32. Esse texto, até hoje, quando eu leio, eu entro em crise lá na igreja, porque ele extrapola toda a nossa compreensão. Veja, a gente é acostumado a ler direto os textos quando Deus se apresenta e Deus diz: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Toda vez que eu leio esses textos no Antigo Testamento, na minha concepção, Deus estava dizendo: olha, eu conheci Abraão, eu conheci Isaac, eu conheci Jacó, eu sou o pai, eu sou o Deus deles. No caso, aparece para Moisés e aparece para mais outros, né? Mas não é essa a leitura que Jesus faz ao ler esse texto. Olha o que Jesus diz para a gente. Mateus 22, 29 a 32. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: vocês erraram por não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos de Deus no céu. Ponto. Encerrou a discussão sobre quem iria ser o esposo daquela mulher dos 7 irmãos quando ressuscitasse.
Encerrou. Agora vem a parte da maravilhosa a dada por Jesus. E acerca da ressurreição dos mortos, vocês não leem o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, olha a análise que Jesus faz desse texto. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Porque Jacó, Abraão, Isaque estão em plena consciência, aguardando a ressurreição dos corpos vivos ao lado do Senhor. Deus não é Deus de mortos. Por isso que você entende por que é que Abraão, perdoe, por que é que Moisés aparece no Monte da Transfiguração com Jesus. Moisés não estava morto, mas ele aparece lá com Jesus. E aparece, e o legal, acho que é Lucas que nos relata a discussão entre Moisés e Elias. Estavam discutindo, ou é em João? Não, é em Lucas. Quando ele diz assim, ó, eles discutiam que era necessário que o Filho do Homem, Jesus, morresse em Jerusalém. Eles já vieram sabendo qual era o problema naquele momento, e os apóstolos não ficaram tão impactados com a visão de mas Moisés não é morto? Qualquer um iria entrar em crise. Nós iríamos entrar em crise e ver um morto na nossa frente ali. Embora tivesse em alma e espírito, não estava em corpo. Moisés também aguarda a ressurreição do corpo. Mas Moisés estava lá conversando com Elias e com Jesus. Daqui a pouco, quando Pedro dá aquela ideia de fazer três cabanas para eles, desaparece Elias, claro, desaparece Moisés, claro, porque se tivesse que fazer uma cabana, teria que ser a cabana só para o Senhor. E não era aquele momento, não era aquele lugar. Ou seja, eles queriam tirar a atenção, o centro do cristianismo e desviar para Moisés, claro, o homem das leis, e Elias, o homem da autoridade profética. Então, naquele momento, está ali Moisés tranquilamente conversando e eles não entram em crise. E aí a gente entende que Deus não é Deus de mortos. Nós, quando partirmos, estaremos em total atividade, aguardando a ressurreição dos nossos corpos. Quando todos aqueles nossos que já foram estão lá tranquilamente aguardando a ressurreição dos corpos. Outro ponto maravilhoso é por que é que eu sou responsável pelos meus pecados, pelas minhas ações, pelos meus acertos e pelos meus erros. Um grande e maravilhoso exemplo disso é o filho pródigo. Em Lucas capítulo 15, verso 17 e 18, que nos diz assim: aquele filho pródigo, tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância do pai, têm de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, vou ter com meu pai e vou dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Aquele jovem, ele agiu, teve a vontade, pensou, raciocinou, livremente decidiu: eu vou voltar para o meu pai. Ele agiu, assim como foi, ele agiu para voltar. O livre-arbítrio nos faz responsáveis pelos nossos atos. Deixa eu só ver esse daqui que eu acho interessante. Vocês sabiam que os judeus, bom, quando a gente fala judeus é problemático porque existem vários grupos de judeus. Mas uma grande parcela dos grupos de judeus, especialmente os que acreditam na Cabala, todo aquele processo, eles acreditam que todas as almas dos seres humanos já foram criadas. E estão em um local no céu, uma sala específica chamada Guf. Esse Guf, ele é o medidor temporal, é um relógio de tempo, para dizer quando o Messias voltará para a Terra. Quando a última alma que Deus criou sair desse local e vir para a Terra para nascer em um ser humano, essa sala ficará vazia e então
o Messias voltará. Essa é a compreensão da criação da alma por um grupo de judeus. Mas vamos agora passar para o pecado. A palavra hamartia é muito utilizada no Novo Testamento, significa errar o alvo, ou melhor ainda, acertar fora do alvo. Só há uma chance de de acertar o alvo, mas milhares de chances de errar esse alvo. O pecado é exatamente isso. As milhares de oportunidades que temos para fugir do alvo, que é santificação em Cristo Jesus. A origem do pecado. Bom, a origem do pecado se dá, humanamente falando, no Éden. Gênesis capítulo 3, aonde nós temos aquele momento fantástico entre Adão, Eva e a serpente. Um momento de discussões, um momento de troca de saberes e, acima de tudo, um momento de promessas que iriam fazer com que os homens abrissem mão de seguirem a Deus para seguir a serpente. Vamos ver esse texto rapidamente. Aqui, pronto. A queda do homem. Gênesis capítulo 3, verso de 1 a 11. Diz assim: a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E disse esta mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: sim, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. E ela acrescentou mais: nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Agora, como é que aquela serpente consegue fazer com que um casal em comunhão com Deus, um casal em perfeita paz, em um ambiente onde não há doença, guerra, violência, nada que possa tirar a nossa paz, possa desobedecer a Deus? Bom, a serpente fez uma promessa que aparentemente era irrecusável, humanamente falando. Irrecusável. Veja o que a serpente disse à mulher. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ponto, foi o único argumento da serpente. O único. A mulher, quando olhou para a árvore, ela já mudou a sua concepção. E viu a mulher que aquela árvore era o quê? Boa para se comer e agradável aos olhos. Então, e desejável para dar saber, conhecimento. Ela tomou do fruto e comeu imediatamente, porque a promessa era irrecusável. Era a promessa da gente ser igual a Deus no conhecimento, nos saberes do bem e do mal. Só tenho algumas perguntas extremamente importantes para esse texto. Depois nós veremos Deus aparecendo, eles fugindo, se escondendo, Deus perguntando aonde vocês estão. Existem algumas perguntas extremamente importantes para sabermos com que Deus nós estamos lidando. Primeiro, vocês acreditam que Deus sabe tudo? Todos acreditam? Ou Deus precisa de alguma coisa para aprender algo? 2, vocês acreditam que Deus sabe de tudo antes que qualquer coisa exista? Ou seja, antes do meu nascimento, antes da existência do mundo, Deus já sabia todas as minhas ações. Veja, eu não estou dizendo que Deus me fez fazer aquelas ações. Estou dizendo que Deus sabe todas as minhas ações. Chamamos isso de presciência. É saber de qualquer coisa antes que essa coisa exista.
Então vamos lá. Se Deus é o Deus que nós, biblicamente, reivindicamos, um Deus que sabe tudo, um Deus que tem todo o poder, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que faz todas as coisas, que está onipresente, todo esse processo. Veja, aonde estava Deus quando a serpente estava falando com a mulher? Então a gente percebe que Deus estava ali apenas observando o que os homens fariam. Eles eram plenos das responsabilidades. Deus havia dito: não comam desse fruto, ponto final. Todos os outros podem, desse não. Então, agora era responsabilidade do homem. Um único ato que valeria para toda uma vida e os seus descendentes: obediência ou desobediência. Essa mesma ação também acontece com Jesus, quando Satanás vem e no deserto tenta o Senhor Jesus. Era uma decisão que Jesus teria que tomar ali. O Satanás diz a ele, uma besteira apenas: olha, eu só peço que você se ajoelhe perante mim, eu lhe darei todos esses reinos, vai ser seu. Só isso, você só tem que se ajoelhar, não precisa fazer mais nada. A decisão que Jesus teria que tomar. Jesus tomou uma decisão: afastai-vos de mim, Satanás, porque as Escrituras nos dizem: só o Senhor Deus prostrará-se e darás então a Ele meu termo, meu Deus, adorarás ao seu Deus. Aqui, essa decisão de Jesus vai permear durante todo o seu ministério humano na terra. A decisão de Adão, mesmo processo. Uma única decisão valeria por toda a vida dele e, por incrível que pareça, por todos os descendentes da terra, nós. E o cara escolheu fazer exatamente o errado. Veja que não tem nada a ver com Eva, não tem nada a ver com estar separada a mulher e o homem, não tem nada a ver com pegar a mulher para depois pegar o homem. Isso não tem nada a ver. O fato é que os dois sabiam exatamente que não poderiam desobedecer a Deus, mas tomaram deliberadamente uma decisão porque a oferta era grande demais para se recusar. Vocês serão iguais a Deus. Ponto final. Essa oferta fez com que eles quisessem tudo para eles e comeram. Verso 7: seus olhos foram abertos e conheceram que estavam nus. E ouviram a voz do Senhor que passava pelo jardim. E chamou a Deus a Adão e disse: onde você está? Claro que Deus sabia. Se Deus sabe tudo, se Deus é onipresente, como é que ele não sabe onde está Adão? Como é que ele não sabe que Adão já comeu? Como é que ele não sabe que eles ouviram a voz? Deus sabe tudo antes que isso acontecesse. Mas era necessário, naquele momento, que os homens tomassem uma posição diante dele. A doutrina do conhecimento do pecado e do que devemos fazer com a nossa vida, ela fará com que a gente acerte ou erre em praticamente todas as doutrinas. Por incrível que pareça, conhecimento do pecado fará com que a gente saiba com que Deus estamos lidando. Saiba exatamente para onde iremos se optarmos pelo pecado. Deixamos de falar sobre inferno, mas o inferno é real. E se existe um pecado, existe um tentador. Se existe um tentador, existe um tentado, que somos nós. Então, é importante sabermos, sempre seremos alvo, objetivo. Sempre seremos o alvo de Satanás. Sempre. Agora, como nós agiremos? Como nós responderemos aos presentes que ele pode nos dar? É porque Deus sabe que você será como Deus. O que você diria naquele momento?
Tanto Oséias como Jesus, eles dizem que o homem peca por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento faz com que a gente erre, e erre, e erre, e erre, e ache que esteja certo. Então, Oséias nos traz essa visão que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas olha o finalzinho do texto de Oséias. E porque você rejeitou o conhecimento, ou seja, da palavra de Deus, diz ao Senhor, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. A mesma coisa Jesus vai dizer. Então, saber, conhecimento é fundamental para que a gente permaneça firme diante de Deus. Eu espero que essas 2 horas tenhamos trocado alguns saberes, alguns conhecimentos, para que a gente se posicione no nosso ministério, na igreja, no reino de Deus e para nós mesmos. O que é que estamos construindo no reino de Deus através das nossas ações? Uma só decisão pode destruir a nossa vida e muitos que dependem de nós. Nós somos líderes e muitos estão de olho em cada uma de vocês. Esposa de pastores são extremamente importantes na igreja, no rebanho de Deus na face da terra. Por isso, esses novos saberes são fundamentais para que vocês permaneçam firmes, glorificando sempre o reino de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou enviar depois para a nossa diretora, professora Débora, esse material vocês podem utilizar à vontade, não tem nenhum problema, mas a apostila que nós a mandamos já para vocês. Amém? Professora Débora, senhora diretora, eu agradeço por esse momento. Passou o tempo rápido demais. Me É perdoe. verdade. Aula maravilhosa, pastor. Aqui no chat tem muita gente falando, né? Aula maravilhosa. Deus abençoe sua vida, pastor. Continue te capacitando. Aula linda, incrível, bênção. Então, Obrigado, que obrigado, Deus obrigado. continue capacitando o irmão. Mas deixa, Amém. ainda temos aqui uns minutinhos. Alguém gostaria de fazer uma pergunta, uma consideração? Pode, E fazer, fazer uso da esse é o palavra momento. agora. Pastor Wilton, eu queria que o pastor dissesse o significado do nome carinhoso que Jesus chamava Maria Guiné, o que significava? Não entendi. O significado de Guiné, que Jesus A chamava Guiné, mulher. É como mulher. se Guiné que na verdade está escrito Guiné, Guiné, com I, como dizia, um biquinho de francês, Guiné. É mulher mesmo, mulher. Só que esse termo, aparentemente usado por Jesus para Maria, era extremamente carinhoso para ela. Ela o reconheceu quando ele citou esse termo para ela. Então, lembrarmos também que estamos falando de um grupo de seguidores de Jesus que tem um linguajar específico da região dele, né? Então, é como o Nordeste, nós no Brasil, nós somos separados por regiões e é incrível como a nossa linguagem identifica quem nós somos, onde nós estamos. Pedro foi reconhecido pela sua linguagem quando estava no julgamento de Jesus, e aquela mulher reconheceu a forma de Jesus falar, um termo tão comum, mulher. Mas é como a gente diz aqui na Bahia, né? Ô, neguinha, não faz isso comigo, não. A gente vai a esposa de neguinha, né? Para a gente, para o sulista, isso deve ser uma ofensa terrível. Mas para a gente é algo extremamente tão carinhoso que só a gente mesmo compreende. Ela compreendeu que era o mestre.
na mesma hora, quedou-se aos pés de Jesus. É Guiné, Guiné, mulher. Obrigada, pastor. Nada. Mais alguém? Ô, pastor, na história de Rico e Lázaro, fica claro no texto, e o pastor falou, que as memórias, né, do rico, que é o perdido, elas ficam ativas. No texto não fala das memórias de Lázaro. O perdido e o salvo terão essas memórias ativas Ah, antes da volta de Jesus? aham. Veja, humanamente falamos, acreditamos que não, porque não entrará nos céus a nada que nos traga dores, sofrimentos, Sim, tristezas. exatamente. Se lembrássemos de alguma coisa, como é que geraríamos tristeza no céu? Mas, por outro Sim, lado, em Apocalipse capítulo 9, a gente vê aquelas almas que estão ali debaixo do altar, reivindicando, Senhor, até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? A gente vai esperar quando? Peraí, Senhor, estamos esperando um tempão e até hoje nada desse quebrar os selos aí para iniciar o julgamento. A gente não sabe se será um apagamento seletivo para não lembrarmos, por exemplo, imagine a gente lembrar de um ente querido nosso que não foi para o céu. E a sim, pessoa dor seria algo sim. que a gente não suportaria no céu, seria uma No tristeza. céu seria sofrimento, né? Seria, e não pode entrar nem lágrima, nem sofrimento, nem dor. Todas as coisas passaram. Tudo se fez novo. Então, humanamente falando, eu acredito que haverá uma seletividade. E Deus é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele pode Uhum. remodelar o nosso pensamento para que não entre nunca nenhuma tristeza no céu. Outra coisa É. importante é, nós nos reconheceremos, de verdade, não temos a mínima ideia. Sabemos que o rico reconheceu Lázaro, mas na ressurreição, mas ali Lázaro ainda não está ressurreto, ok? Lázaro está em alma, aguardando o seu corpo para ressuscitar. Mas Jesus, quando ressuscitou, apenas 3 dias. Ninguém conheceu ele, nem sua mãe, nem as mulheres, nem os apóstolos. Ninguém conheceu Jesus. Como é possível, em 3 dias, eles esquecerem completamente as faces do Mestre? Então, veja que na ressurreição, as feições de Jesus se transformaram de tal maneira que foi impossível eles verificarem que aquela face daquele homem eram as faces do Jesus que morreu, humanamente falando. Então a gente não sabe, perdoe, a gente não sabe se nos reconheceremos, até porque, segundo o próprio Jesus, não nos casaremos, nem seremos dados em casamento. Essa aliança, ela não será feita no céu, né? Lá seremos como anjos do Senhor, glorificando o Senhor. Mas o que está oculto pertence ao Senhor. A gente só saberá naquele grande dia. Ok, Amém. deu para responder? Muito pertinente, Sim, claramente. sim. Amém. Obrigada, pastor. Amém. Pastor, Amém. agora fale um pouquinho da avaliação para nos orientar. Ok. Bom, esse material que eu passei para vocês aí pode ser feito entre 3, no máximo 4 colegas. Não sei quantas tem na turma. Tem ideia de quantas pessoas tem na turma? Elas, Pastor, ativas, nós estamos com 60 e alguma coisa, pronto. mas Elas na aula trabalham em hoje equipe. chegamos só a 54. Elas trabalham. Às vezes sim, algumas conseguem, outras não. Ok. Toda a resposta está efetivamente na apostila que eu passei, é extremamente fácil, não tem muito como fazer, pouca coisa, não, não, não. Até mesmo em pesquisa da internet podem fazer, tranquilo, não há nenhum problema para mim, ok? Juntem isso aí, no máximo, 3, 4 laudas, não passe disso, porque é um conhecimento que vocês vão ver que ele é absorvido rapidamente através apenas dos textos bíblicos. O problema é como eu estou lendo o texto bíblico. Deixa eu fazer uma pergunta séria aqui.
Ah, quantas já haviam discutido a criação em dois momentos específicos na Bíblia? Alguém já havia discutido sobre essa criação do homem e da mulher em dois momentos específicos na Bíblia? Eu não. Alguém já? Eu também não. Desse jeito aí, Não. Também nunca ouvi. Não, é porque hoje eu discutindo com minha esposa aqui na sala, quando ela perguntou, mas tem dois momentos? Eu digo, tem, sempre teve. Aí eu dei risada com ela, né? Sempre teve, minha esposa. Então, são textos que nós frequentemente lemos e nunca nos damos conta do que está na nossa frente. Quando a gente lê com esses olhos de busca de saberes, de compreensão, o texto explode na nossa mente. O texto toma uma outra noção de importância. Por que está escrito assim? Meu Deus, que maravilha esse texto. Então, a Bíblia tem que ser lida dessa forma, que ela realmente, todas as vezes que você lê, ela crie em você um impacto de eu nunca tinha visto isso. Isso é maravilhoso na Bíblia. Isso é realmente viver o Evangelho na leitura dos textos bíblicos também. Amém? Verdade, ô Então, professor, Amém. os nossos olhos, assim, a gente acaba abrindo mais fazendo esse curso de teologia, sabe? A gente muito. passa a ter uma visão mais ampla, a gente começa a perceber coisas que eu já li a Bíblia várias vezes, mas parece que eu estou aprendendo tudo de novo. É exatamente isso. É exatamente. Isso é que é bom. Eu leio em geral 2 vezes por ano a Bíblia. Tive que parar essa semana, entrei em crise que eu tive que parar, tem uns 15 dias para essa aula, mas toda vez que eu leio um texto, eu digo, ah, meu Deus, está tudo diferente aqui, eu começo a anotar tanta coisa que a gente não consegue ler, mesmo que tenha lido 10 vezes. Então, o curso de teologia, ele realmente remodela a nossa forma de mergulhar no texto bíblico. É bom demais, vou ser sincero, é bom demais. São saberes que a gente passa uma vida inteira e de uma hora para outra a gente percebe quanta coisa a gente consegue aprender ainda através dos textos bíblicos. Eu Amém. espero que vocês tenham, de verdade, diante de Deus, aproveitado esse momento de saberes, de conhecimentos, realmente, da importância da teologia para o ministério de vocês, né? A importância de Amém. conhecer, para discutir, porque pode ter certeza, na comunidade em que teu esposo está pastoreando, tem muita gente universitária que está pesquisando doido lá, e a gente precisa dar uma resposta bíblica também, para nunca dependermos desses momentos de paralisação espiritual na face da terra.